Olá, meus queridos irmãos e amigos, sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal Mundo das Testemunhas de Jeová. Nesse vídeo, estaremos fazendo a reunião Vida e Ministério Cristão da semana 30 de outubro a 5 de novembro. Tenho certeza que vocês vão gostar. Então vamos para o nosso vídeo. Então sejam todos bem-vindos, é um prazer imenso ter vocês aqui. Espero de coração que esteja tudo bem com você e com sua família e que Jeová possa continuar abençoando grandemente a vida de cada um de vocês. Lembrando a todos apenas, se você está se achegando aqui no canal, já se inscreva, ative o sino e deixe o seu like, para que assim possamos chegar mais longe com esse conteúdo. Muito bem, vamos dar início à nossa reunião Vida e Ministério Cristão com a parte Tesouros da Palavra de Deus. Vamos juntos agora preparar tesouros da Palavra de Deus com o tema 3 modos de ter sabedoria e se beneficiar dela. Então vamos iniciar. Em 1992, no sul da Flórida, um furacão chamado Andrei destruiu boa parte daquela cidade. Após isso, os construtores viram a necessidade de fazer casas mais seguras. Então, ao invés de fazer de madeira, eles começaram a projetar casas feitas de concreto, para que pudessem suportar um novo furacão. Caso isso acontecesse, eles estariam seguros e protegidos e ficariam firmes, independentemente da força do furacão. Podemos dizer que, no caso de Jó, foi exatamente isso que aconteceu. Antes de vir aquela calamidade, ele se preparou, pois quando ela aconteceu, ele estava firme, ele estava forte. Tanto é assim que lá no livro de Jó, capítulo 12, versículos 7, 9 ao 9, ele consegue mostrar para nós o que fortalecia a sua integridade. Então ele diz assim: no entanto, pergunte aos animais, por favor, e eles o ensinarão. Também às aves dos céus, e elas o informarão. Ou observe a terra, e ela o ensinará. E os peixes do mar lhe contarão. Quem dentre todos eles não sabe que foi a mão de Jeová que fez isso? Então Jó, ele conseguiu manter a sua integridade nessa ocasião, pelas dificuldades que ele passou, por observar a criação de Jeová. Jó, ele já tinha uma estreita relação com Jeová. Embora ele não sabia que aquelas dificuldades que ele estava passando vinha de Satanás, mas mesmo assim ele conseguiu desenvolver uma boa relação com Jeová. Ele prezava aquilo que ele havia considerado, que eram os tratos de Deus com Abraão, Isaque e Jacó. Então ele observava tudo isso que estava acontecendo ao seu redor, discernia as qualidades de Jeová e conseguia manter a sua integridade. Então, além de observar a criação de Jeová para que ele pudesse ter a força em suportar aquela dificuldade, ele também fazia boas amizades. Tanto que em Jó, capítulo 12, versículo 12, ele disse assim: não é a sabedoria encontrada entre os idosos e a vida longa não traz entendimento? Então Jó ele sabia que para que ele pudesse permanecer firme, íntegro a Jeová, ele com certeza necessitaria da ajuda de cristãos fiéis. E podemos dizer que naquela conversa que ele teve, ele conseguiu isso, mesmo porque, após a fala de Eliú, ele conseguiu desenvolver novamente a fé que ele tanto ansiava. E outra coisa que ajudou Jó a continuar firme na sua luta, na sua determinação de continuar íntegro a Jeová, foi por aprender a colocar em prática os padrões de Deus. Observe só o livro de Jó, capítulo 12, versículo 16. Com ele, há força e sabedoria, prática. Em suas mãos estão quem se desvia e quem desvia outros. Então, Jó, ele conhecia que Jeová é soberano
Ele é o Criador do universo. Ele está presente em tudo. Então, ele conhece muito bem a nossa determinação de fazer ou não a sua vontade. E enquanto nós estamos determinados a continuar a colocar em prática as normas de moral de Jeová em nossa vida. Então, resumidamente, Jeová, ele conhece tudo que passa em nossa vida, os nossos passos, as nossas atitudes. Então, nada está escondido aos seus olhos. Então, nós, como servos de Deus Altíssimo, como cristãos verdadeiros, devemos sempre prezar pelo padrão elevado de Jeová. Então, conseguimos observar e aprender que se nós também quisermos ser íntegros, igual Jó, nós precisamos observar a criação, tirar tempo para observar tudo que Jeová fez e como essas coisas nos ensinam. Precisamos fazer boas amizades com cristãos fiéis no salão do reino, para que assim, quando passarmos por dificuldade, enfrentar algum tipo de provação, essas pessoas possam ser de ajuda por meio de Jeová. E coloque sempre em prática os padrões justos de Jeová, para que nada possa vir te repreender. Então, a pergunta que nós podemos nos fazer, que está lá no final da apostila, é: o que eu já aprendi por passar tempo com cristãos fiéis? Tenho certeza que você já aprendeu a praticar o que é certo, a ter uma boa conduta, a participar mais zelosamente do ministério, a dar bons comentários. Então, quando nós passamos tempo com pessoas que são fiéis e que nos dão bons conselhos, também teremos a capacidade de nos beneficiar de suas qualidades e principalmente da sabedoria prática de Jeová. Quando fizermos assim, podemos ter a certeza que, assim como Jó e assim como mostra a gravura, nós seremos pessoas felizes por observar a criação, fazer boas amizades e colocar em prática os padrões elevados de Jeová. Então, vamos iniciar fazendo a primeira conversa. Na nossa apostila, diz assim: use o assunto que aparece em conversas sobre a Bíblia, fale para a pessoa sobre o nosso curso da Bíblia e deixe o cartão de visita sobre o curso bíblico. Depois estaremos fazendo análise da lição número 1. Então, podemos iniciar a nossa primeira conversa assim. Ana, a publicadora, ela inicia dizendo: bom dia, me chamo Ana e hoje estamos fazendo uma pergunta muito importante para a nossa vida. Como você se chama? Então, a moradora se chama Esther. Esther, ela diz: bom dia, me chamo Esther. Então, Ana continua: Esther, é um prazer falar com você. Hoje estamos conversando com nossos amigos sobre o reino de Deus. Você já se perguntou o que é o reino de Deus? Então Esther, ela diz: com certeza será algo espiritual, imagino eu, acabando com tudo de ruim. Então Ana, ela continua: obrigado por sua resposta. Posso lhe dizer que você está certinha. E a Bíblia apoia isso. Veja só o que diz o livro de Isaías, capítulo 9, versículos 6 e 7. Então faz a leitura e depois diz: notou Ana, diferente dos governos atuais, esse reino não terá fim. Será estabelecido para sempre. E Jesus será o rei desse reino. Ele governará por meio da retidão e da justiça. Como você imagina um governante assim? Então Esther, ela diz: será um governante perfeito, e Jesus é capacitado para isso. Ana continua: sim, somente ele pode resolver tudo. Perceba que você gosta de conversar sobre assunto bíblico. Então Esther, ela diz: sim, quando criança ia para a igreja, mas estou afastada. Ana continua: imaginei. O que acha de voltar a estudar a palavra de Deus em sua casa?
Temos um curso bíblico fácil e adaptável. Podemos escolher o melhor horário para você. Vou deixar com você esse cartão que traz o nosso site oficial. Dentro dele, você consegue fazer também um estudo breve da Bíblia. Quando eu voltar, podemos considerar juntas e também te responderei a seguinte pergunta: o que o reino de Deus vai fazer por nós? Então aqui a gente finaliza a nossa primeira conversa e agora podemos fazer a análise da lição número 1, que é comece bem. Então o que você precisa fazer? Logo de início, fale algo que chame a atenção das pessoas. Deixe claro qual é o assunto e mostre por que o assunto é importante para elas. Então, como pode ser feito isso? Deixe as pessoas interessadas, deixe claro o assunto e mostre por que o assunto é importante. Percebemos na apresentação que Ana, logo de início, ela fala que está fazendo uma pergunta muito importante que envolve a nossa própria vida. Então, por se fazer assim inicialmente, ela chama a atenção da pessoa, porque a pessoa fica curiosa em tentar entender que assunto é esse. E logo em seguida, ela fala sobre o reino de Deus. Então, podemos dizer de maneira simples e fácil que Ana se saiu muito bem em sua apresentação e aplicou também muito bem o seu ponto. Vamos fazer agora a revisita. A revisita ela tem 3 minutos e diz assim: use o assunto que aparece em conversas sobre a Bíblia, convide a pessoa para uma reunião e use o vídeo o que acontece no Salão do Reino, sem mostrar durante a parte. Depois, comente alguma coisa sobre o vídeo. E depois vamos fazer a análise da lição número 13. Então, nós podemos iniciar a nossa revisita assim. Então, Ana, ela inicia dizendo: boa tarde, Esther, tudo bem com vocês? Então, Esther responde: tudo bem, graças a Deus, pode entrar. Então, né, já sentadas, Ana, ela continua: que bom. E aí, conseguiu acessar o site jw.org? Então, Esther, ela diz: consegui sim. Achei o estudo realmente rápido e prático. E as perguntas são fáceis, na verdade, é o básico. Ana diz: sim, mas nos ajuda bastante a começar a entender a palavra de Deus. Esther diz: sim, sem dúvida. Ana continua: tá ótimo. Está com a sua Bíblia aí? Esther responde: sim. Ana continua: ótimo. Vamos então responder a pergunta deixada para hoje. O que o reino de Deus vai fazer por nós? Você pode abrir o texto de Salmos 72:16 e pode fazer a leitura, por favor. Então, Esther faz a leitura, depois Ana continua. Obrigado pela leitura. Essa é a promessa de Deus para a humanidade. Você acha que é possível viver no mundo assim? Então, Esther ela responde: acho que sim, mas como conversamos, só quando Jesus voltar. Ana diz: sim, no seu reinado ele acabará com tudo e podemos confiar nisso. Essa semana teremos uma palestra bíblica que irá falar exatamente o que o reino de Deus fará por nós. O que acha de nos fazer uma visita? Então Estela responde: agradeço o convite. Posso levar a minha Bíblia? Então Ana ela diz: é claro. Perceba que você nunca foi em uma de nossas reuniões. Então Estela diz: ainda não. Ana continua: tranquilo. Para você entender o que se passa lá, veja só esse vídeo. O que acontece em um salão do reino. Então finge que viu o vídeo, mostrou o vídeo, né? E depois diz: notou? A reunião é toda baseada na palavra de Deus ou na Bíblia, não se faz coleta, você pode levar a sua tradução. Tenho certeza que você gostará.
Então Esther, ela responde: eu vou ver com meu marido e te aviso. Então Ana, ela conclui: tá bom. Na nossa próxima conversa, vamos ver quando o reino de Deus vai governar a terra. Então aqui a gente finaliza a nossa revisita e podemos fazer agora a análise da lição número 13. Mostre como colocar o assunto em prática. Então o que você deve fazer? Ajude as pessoas a perceber como o assunto é útil para elas e mostre como colocar em prática o que aprenderam. Então, como pode ser feito isso? Pense no seu público, mostre às pessoas o que fazer e lá embaixo diz assim, ó, na pregação, o que pode ser feito? Faça perguntas educadas para descobrir os interesses e as preocupações da pessoa. Então nós percebemos que Ana, ela fez algumas perguntas para entender o que Esther ela falava ou ela entendia sobre o que era o reino de Deus. E ao fazer isso, ela conseguiu adaptar a sua apresentação para facilitar o seu entendimento e ter uma concordância. Então percebemos que Ana, ela também conseguiu aplicar de maneira simples o seu ponto. E tenho certeza que ao se preparar também, vocês farão uma boa parte. Vamos agora fazer o estudo bíblico de 5 minutos. Então está lá na lição 12, resumo, revisão e tente o seguinte. Após, iremos fazer a análise da lição 19. Então nós podemos iniciar o nosso estudo assim. Ana, ela diz: vejo que você está preparada para responder a esse questionamento. E se prepare, pois vão te perguntar. Vamos agora então passar para o resumo. Você poderia fazer a leitura, por favor? Então, após a leitura, Ana, ela diz: obrigada. Vimos que existem desafios, mas graças a Deus, você está conseguindo enfrentá-los. O que você acha? O que você está achando do nosso estudo da Bíblia semanal? Então, Estela responde: tenho gostado bastante. Essa volta aos estudos está me dando aquela esperança que havia quase sumido. Graças a Deus, estou tendo a esperança renovada. Então Ana, ela diz: fico feliz em saber disso. Na verdade, Esther, não existe outro caminho. Somente a palavra de Deus pode nos dar esperança. Vamos então agora ver a parte do resumo e vamos ver o que conseguimos aprender desse estudo. A primeira pergunta é: por que as verdades da Bíblia são um tesouro para você? Então, a Esther, ela responde: para mim é algo muito precioso, algo que vem de Deus, o nosso Criador. E quando a lemos, temos esperança, alegria, nos motiva a ser pessoas melhores. Então, Ana, ela diz: muito bem. Podemos acrescentar também que nos ajuda a entender o quanto Ele nos ama e cuida de nós. E quanto mais lemos a Sua palavra, mais ouvimos a Sua voz. Percebemos o quanto Ele cuida de nós. E quer ver algo mais importante ainda? Veja Provérbios 2, 5. Então faz a leitura e depois diz assim: viu? A leitura da Sua palavra nos ajuda a temê-lo e ter conhecimento. A segunda pergunta: como você pode mostrar que dá valor às coisas mais importantes? Então Estela responde: bem, podemos fazer isso por ler diariamente, não deixar que a dificuldade atrapalhe a nossa rotina espiritual, pois quando mostramos a importância que ela tem, não deixamos ela de lado, mas vivemos ela constantemente. Então Ana, ela diz: muito bem, vejo em sua rotina o quanto você vive o que fala. Que Jeová continue lhe abençoando. A terceira pergunta: por que você deve pedir ajuda a Jeová para continuar seu estudo da Bíblia? Então Estela responde: pois, como vimos, as dificuldades são muitas. Podemos ser questionados por amigos e parentes,
podemos sentir certa dificuldade em fazer uma mudança de comportamento e acabar desistindo de estudar. Então, para que essas coisas não venham a me desanimar, preciso constantemente orar a Deus. Então, Ana, ela diz, exato, precisamos sempre orar a Deus, pois por meio do seu Espírito Santo, ele nos dará força e poder. No quadro Tente o Seguinte, nos dá uma sugestão muito boa. Aí mostra que é bom ter o estudo uma vez na semana, mas se tiver algum imprevisto, pode ser remarcado. O que mais pode ser feito para você não perder o seu estudo? Dê uma outra ideia. Então, Esther, ela diz: eu acho que quando não conseguirmos fazer presencialmente, poderíamos fazer por telefone. O que você acha? Então, Ana, ela diz: achei uma excelente ideia. Então, aqui a gente finaliza o nosso estudo e depois, é claro, você pode fazer um final da maneira que você achar melhor. Então, podemos fazer agora a análise da lição 19, toque o coração das pessoas. Então, o que você deve fazer? Ajude as pessoas a entender a importância do que aprenderam e a agir de acordo com isso. Então, ajude as pessoas a pensar sobre si mesmas, ajude as pessoas a ter a motivação correta e deixe que Jeová seja o foco. Então, percebemos no estudo que Ana, ela leu 2 versículos da Palavra de Deus, mostrando assim a importância de ler a Bíblia e explicou os textos, motivou ela a agir, a importância que ela tem que dar à Palavra de Deus, incentivou ela a continuar fazendo isso, elogiou ela pelo esforço que ela já estava fazendo e como ela colocava em prática aquilo que ela falava. Então, essas falas, essas expressões realmente contagiou, motivou e tocou o coração de Esther. Podemos dizer que se você também se preparar igualmente e usar as informações da brochura Melhore, você também fará uma boa parte. Então pegue o seu livro e vamos considerar juntos o capítulo 1, né? Na semana passada nós iniciamos nesse livro e hoje nós vamos dar continuidade ainda no capítulo 1, sendo que hoje iremos considerar o parágrafo 8 ao parágrafo número 15 e o quadro na página 12. Então, o tema desse capítulo, como vimos na semana passada, vão e façam discípulos. Então, vamos iniciar fazendo a leitura do parágrafo 8 e o parágrafo número 9. Será que você, prezado leitor, faz parte dessa multidão de proclamadores do reino que está ativa em mais de 235 terras? Em caso afirmativo, você contribui para a emocionante expansão da obra de pregação do reino. O que já foi feito no campo mundial é um verdadeiro milagre. Apesar de enormes obstáculos e desafios, até mesmo proscrições e perseguição direta, as testemunhas de Jeová estão dando testemunho cabal sobre o reino de Deus, a pessoa de todas as nações. Isso levanta uma pergunta muito interessante. Por que nenhum obstáculo, nem mesmo a oposição satânica, consegue parar o avanço da obra de pregação do reino? Para responder essa pergunta, precisamos voltar ao primeiro século Era Comum. Afinal, a obra que nós fazemos como testemunha de Jeová é uma continuação da obra que começou naquela época. Então a pergunta parte A: por que a expansão da obra de pregação do reino é um verdadeiro milagre? Resposta: porque apesar de enormes obstáculos e desafios envolvendo proscrições e perseguição direta, as testemunhas de Jeová estão dando testemunho cabal sobre o reino de Deus à pessoa de todas as nações. Pergunta parte B. Que pergunta muito interessante surge e o que precisamos fazer para obter a resposta? Então, a pergunta que surge é: por que nenhum obstáculo, nem mesmo a oposição satânica, consegue parar o avanço da obra de pregação do reino? Então, para obter essa resposta, precisamos voltar ao primeiro século Era Comum, aonde a obra, na qual nós fazemos hoje, teve início.
Então, subtítulo: Uma comissão de amplo alcance. Leitura do 10. O fundador do cristianismo, Jesus Cristo, se dedicou à pregação das boas novas do reino de Deus. Sua vida girava em torno disso. Em certa ocasião, ele explicou: Tenho de declarar as boas novas do reino de Deus também a outras cidades, porque fui enviado para isso. Jesus sabia que estava dando início a uma obra que ele não teria condições de terminar sozinho. Pouco antes de morrer, ele predisse que a mensagem do reino seria pregada em todas as nações. Mas como isso seria feito e por quem? Pergunta: a que obra Jesus se dedicou e o que ele sabia a respeito dessa obra? Então a resposta: Jesus ele se dedicou em declarar as boas novas do reino de Deus também a outras cidades, porque ele foi enviado para isso. E ele sabia que ele não teria condições de terminar sozinho essa obra. Então, antes de morrer, ele predisse que essa mensagem do reino seria pregada em todas as nações. Leitura do 11. Depois de sua morte e ressurreição, Jesus apareceu a seus discípulos e lhes deu esta comissão importante. Portanto, vão e façam discípulos de pessoas de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a obedecer a todas as coisas que lhes ordenei. E saibam que eu estou com vocês todos os dias, até o final do sistema de coisas. As palavras "estou com vocês" indicavam que os seguidores de Jesus teriam seu apoio ao realizarem essa obra de pregar e fazer discípulos. Eles precisariam desse apoio, pois Jesus havia predito que eles seriam odiados por todas as nações. Os discípulos também podiam contar com outra ajuda. Pouco antes de voltar para o céu, Jesus lhes disse que eles seriam fortalecidos pelo Espírito Santo para serem suas testemunhas até a parte mais distante da terra. Pergunta: que comissão importante Jesus deu a seus discípulos e que apoio eles teriam para cumpri-la? A resposta: a comissão que Jesus deu é que está registrada em Mateus capítulo 28, 19 e 20. Portanto, vão e façam discípulos de pessoas de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a obedecer a todas as coisas que lhes ordenei. E eles teriam o apoio do próprio Jesus Cristo e do seu Espírito Santo. Leitura do 12. Surgem agora algumas perguntas importantes. Os apóstolos de Jesus e os outros discípulos do primeiro século levaram a sério sua comissão? Esse grupo relativamente pequeno de homens e mulheres cristãos deu testemunho cabal sobre o reino de Deus, mesmo em face de perseguição feroz? Eles realmente tiveram apoio celestial e ajuda do Espírito Santo de Jeová ao realizar a obra de fazer discípulos? Essas e outras perguntas similares são respondidas no livro bíblico de Atos. É vital saber as respostas. Por quê? Conforme prometido por Jesus, a obra que ele comissionou continuaria até o final do sistema de coisas. Assim, essa comissão se estende a todos os cristãos verdadeiros, incluindo a nós, que vivemos neste tempo do fim. Por isso, temos profundo interesse no registro histórico encontrado no livro de Atos. Pergunta: que perguntas importantes surgem e por que é vital saber as respostas? Resposta: os apóstolos de Jesus e os outros discípulos do primeiro século levaram a sério sua comissão? Esse grupo relativamente pequeno de homens e mulheres cristãos deu testemunho cabal sobre o reino de Deus, mesmo em face de perseguição feroz? Eles realmente tiveram apoio celestial e ajuda do Espírito Santo ao realizar a obra de fazer discípulos? Então, as respostas para essas perguntas é vital para nós, porque, conforme prometido por Jesus, a obra que ele comissionou continuaria até o final do sistema de coisas, aonde nós estamos vivendo. Então, nós fazemos parte
Por isso, se faz necessário saber as respostas. Subtítulo: Visão geral do livro de Atos. Leitura do 13 e 14. Quem escreveu o livro de Atos? O livro não identifica o escritor, mas suas palavras iniciais deixam claro que foi a mesma pessoa que escreveu o Evangelho de Lucas. Assim, desde os tempos antigos, Lucas, médico amado e historiador cuidadoso, é considerado o escritor do livro de Atos. O livro abrange um período de aproximadamente 28 anos. Desde quando Jesus subiu aos céus, em 33 era comum, até por volta de 61 era comum, pouco antes de Paulo ser solto da prisão em Roma. O fato de Lucas se incluir em algumas partes de sua narrativa sugere que ele estava presente em muitos dos acontecimentos que ele escreve. É provável que Lucas, um pesquisador meticuloso, tenha obtido informações diretamente de Paulo, Barnabé, Filipe e outros mencionados no registro. Qual é o conteúdo de Atos? Alguns anos antes, em seu evangelho, Lucas relatou o que Jesus disse e fez, mas, no livro de Atos, ele registrou o que os seguidores de Jesus disseram e fizeram. Portanto, Atos é um livro sobre pessoas que realizaram um trabalho extraordinário, embora muitas delas fossem vistas como comuns e sem instrução. Resumindo, o registro inspirado nos conta como a congregação cristã foi formada e de que forma se desenvolveu. O livro de Atos mostra como os cristãos do primeiro século pregavam, seus métodos e sua atitude. Descreve como o Espírito Santo ajudou na divulgação das boas novas. O livro dá continuidade ao tema da Bíblia, que envolve a santificação do nome de Deus por meio do reino sob Cristo, e mostra que a divulgação da mensagem do reino foi bem sucedida, mesmo em face de oposição feroz. Então a pergunta, parte A: quem foi o escritor do livro de Atos e como ele obteve suas informações? Então a resposta: então, desde os tempos antigos, Lucas, médico amado e historiador cuidadoso, é considerado o escritor do livro de Atos. E ele conseguiu essas informações porque ele estava presente em muitos dos acontecimentos que ele descreve, e também por ele ser um historiador, um pesquisador meticuloso, ele obteve as informações diretamente de Paulo, Barnabé, Filipe e outros mencionados no registro. Parte B. Qual é o conteúdo do livro de Atos? Então, meus irmãos, essa resposta é grande, mas pode dividir em partes. Então, podemos comentar o primeiro. No livro de Atos, ele registrou o que os seguidores de Jesus disseram e fizeram. Então, Atos é um livro sobre pessoas que realizaram um trabalho extraordinário, embora muitas delas fossem vistas como comuns e sem instrução. Podemos também dar um outro comentário. Nos conta como a congregação cristã foi formada e de que forma se desenvolveu, como os cristãos do primeiro século pregavam e seus métodos e sua atitude. E também ainda podemos responder. Descreve como o Espírito Santo ajudou a divulgação das boas novas e também dá continuidade ao tema da Bíblia, que envolve a santificação do nome de Deus por meio de Cristo Jesus. Leitura do 15. Realmente, analisar o livro de Atos é emocionante e fortalece a nossa fé. Meditar no exemplo e coragem, zelo dos primeiros seguidores de Cristo, tocará nosso coração. Seremos motivados a imitar a fé dos nossos irmãos do primeiro século. Estaremos mais bem equipados para cumprir nossa comissão de ir e fazer discípulos. O livro que você está lendo agora tem por objetivo ajudá-lo a fazer um estudo cuidadoso do livro de Atos. Então a pergunta: como uma análise do livro de Atos vai nos beneficiar? Resposta: porque meditar no exemplo de coragem e zelo dos primeiros seguidores de Cristo tocará o nosso coração. Seremos motivados a imitar a fé dos nossos irmãos do primeiro século, estaremos bem equipados para cumprir nossa comissão. Então, com certeza, o objetivo desse livro é maravilhoso, vai nos ajudar a entender
o livro de Atos. Então aqui a gente termina a leitura dos parágrafos e obtemos a resposta. No quadro da página 12, vem trazendo algumas datas importantes no avanço do cristianismo do primeiro século era comum. Então depois os irmãos podem considerar, tá? Um por vez, e se for feita alguma pergunta referente a essas datas, é só comentar o que está escrito, ok? Então finalizamos aqui o nosso estudo, espero que possa ter sido proveitoso para vocês. Fiquem todos na paz de Deus, obrigado pela presença e que Jeová continue abençoando a cada um de vocês. Então, até o próximo vídeo, se Deus quiser.